Olá, continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo, nós vamos fazer chamada web service também, porém, utilizando dessa vez REST em vez de SOAP. Bom, para isso, nós vamos utilizar um outro exemplo gratuito chamado ViaSAP. Também existem diversos outros exemplos gratuitos de web service REST para SAP disponível na internet. Você pode utilizar o que você preferir, tá? Eu vou usar aqui o ViaSAP nesse exemplo. E a chamada, ele dá um exemplo aqui, né? Não é só JSON, não é só REST, pode ser outros formatos, né, de resposta dessa chamada. Eu vou utilizar o JSON mesmo aqui. E aqui ele dá inclusive um exemplo. Eu vou copiar aqui, vou colar e fazendo essa chamada, o retorno é isso aqui. Tá? Você tem um JSON contendo o CEP, logrador, o complemento, bairro, cidade, UF, unidade, BGE e também o G, que é um número interno deles lá. Tá? O que eu preciso aqui é logradouro, bairro, localidade e UF, né, para manter o padrão lá do nosso formulário. Então a chamada é essa aqui, tá? E ele passa o CEP aqui, ó, sem formatação, ou seja, só os números. Então, um pouco diferente do que a gente fez no caso do BAJG, que foi o SOAP, né, que ele aceitava o traço, né, pelo menos. Então, nós teremos que tirar o ponto e o traço dessa vez. Vamos lá, vamos criar aqui então o fluxo. Ele vai receber como parâmetro o CEP, da mesma forma, né, vai ser indicado lá pelo formulário. Bom, aqui agora eu vou primeiro tratar o CEP. Só que para tratar o CEP, nós vamos fazer um pouco diferente, né, do que a gente já fez. Por quê? Porque eu poderia, na verdade, como a gente fez no outro, né, tirar a posição 3, depois tirar a posição lá do traço, né, da mesma forma, aplicar duas vezes a mesma função e teria o mesmo resultado. Né? Mas, para ficar uma solução mais elegante, até demonstrar que é possível fazer isso, nós vamos aplicar uma expressão regular aqui. Tá? Então, vamos montar uma expressão regular para fazer o tratamento do CEP. Então eu vou criar um fluxo que vai tratar o CEP e essas funções de expressão regular elas são JavaScript, então são camada cliente, então não posso manter tudo no mesmo fluxo, vou precisar separar aqui em fluxos diferentes. Então aqui eu vou tratar o fluxo com a expressão regular, então vamos tratar o CEP, melhor dizendo, né? Tratar o CEP com a expressão regular. E aí todo o restante que precisa ser servidor, que é a chamada web service e tudo mais, nós vamos colocar dentro de um subfluxo. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos montar aqui o tratar CEP com a expressão regular. Para montar essa expressão, eu vou utilizar aqui o regex 101. E aqui eu consigo montar expressões regulares aqui nessa interface web. Então, primeiro eu vou escolher o formato, será JavaScript, e aqui eu coloco a expressão. Então, eu vou colocar uma expressão que vai remover o ponto e depois o traço do conteúdo. Tá? Vamos colocar um exemplo aqui. Por exemplo, esse CEP aqui. Vamos colocar isso aqui e vamos fazer um teste da execução. O resultado é isso aqui, ok? Sem um ponto e sem um traço. Então, essa expressão aqui me serve. Então, aqui no Maker agora, para tratar o CEP com a expressão regular, eu vou utilizar uma função do Maker chamada expressão regular, trocar subsequência. Tá? Ela espera 3 parâmetros, a expressão regular que você vai aplicar, que nós acabamos de montar no regex 101, o texto que vai ser aplicado à expressão e o novo valor que ele vai substituir. Então, aqui em trocar subsequência, eu vou indicar aqui no primeiro parâmetro a expressão que a gente montou lá, que foi barra, entre colchetes, nosso ponto e o traço, e barra o operador, que foi G. Tá? Só para conferir aqui, ó, operador G, entre colchetes, pontos e traço. Pronto. E o conteúdo que vai sofrer vai passar por essa expressão é o conteúdo do CEP, e o que ele vai remover é, na verdade, o nulo aqui do JavaScript, ou seja, ele vai suprimir aquele conteúdo que ele encontrar na expressão regular do conteúdo. Tá? E o resultado eu vou guardar na própria variável CEP. Então, dessa forma, eu vou ter o CEP tratado. Ok, agora eu vou criar o subfluxo. Então, eu vou criar um outro fluxograma aqui, que aí a ordem é bem o que a gente acabou de fazer no outro, né? Vai receber o CEP, dessa vez já tratado, e aí ele vai chamar o serviço web, dessa vez é um web service da ViaSAP, né? Então
eu vou chamar web service via CEP, né, o nome. Tá? Eu vou ter um retorno, que aí já é um JSON, não preciso quebrar o texto, porque já vem no formato, e aí eu vou poder, de acordo com o retorno, ir montando os resultados. Né? Exibir logradouro, depois eu vou exibir o bairro, depois eu vou exibir a cidade, que no caso do ViaCep ele tratou como localidade, e por último o F. Pronto. Essa é a lógica do fluxo. Vamos passar essa informação para cá e montar as informações, né, as funções para poder fazer a chamada web service, ok? Nós vamos continuar isso no próximo vídeo, né, onde vamos aplicar as funções do fluxo, mas a lógica já está pronta, a estrutura para tratar o CEP também já fizemos, basta a gente chamar aquele fluxograma lá e vincular o evento e testar, ok? Então, até a próxima aula.